verdadeiros adoradores. E aí a gente tem falado, baseado lá no texto de João, que a presença de Deus, ela se manifesta em uma atmosfera de louvor e adoração. Sabe, a intenção nossa, quando Deus coloca algo no nosso coração, a intenção nossa, querido, sabe, é trazer um conhecimento para você, para que com base nesse conhecimento, você possa então gerar um comportamento diferente. É isso. A base de um conhecimento, então eu estou me comportando de uma maneira, por causa da minha ignorância. O que é ignorância? Eu ignoro um determinado assunto, eu não conheço, eu nunca ouvi falar. Então a maneira que eu me comporto é a única maneira que eu sei me comportar. Agora, quando o conhecimento chega, a base do meu conhecimento é mudada, então agora eu tenho material, eu tenho conhecimento para começar a agir diferente, amém? Então nesse ambiente de adoração, de louvor, a gente faz de um jeito, mas a ideia dessa série de mensagens é trazer para você um conhecimento para que você mude a sua mente, para que você entenda o que acontece nesse momento, para que você entenda que a presença de Deus, ela se manifesta em um ambiente de louvor e adoração. E hoje, exatamente hoje, a gente vai entender por quê e para quê e qual é a resposta de Deus a esse ambiente. Então está lá no evangelho que escreveu João, no capítulo 4, a partir do verso 20, você já conhece essa história. Jesus, ele teve encontro com uma mulher, e ao que a mulher percebe que ele era um profeta, vejo que és profeta. E aí ela faz logo uma pergunta: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então essa mulher era samaritana, né? E quando o reino de Israel se dividiu, uma capital ficou Jerusalém, a outra Samaria, né? Os judeus, a parte do reino que foi para Samaria, acabou tendo muita mistura, a ponto de os samaritanos não serem nem mais considerados judeus. E isso perdurou até os tempos de Jesus aí, ó, a ponto de quando ele chega no poço, a mulher: você está falando comigo? Você é judeu, e todo mundo era judeu. Então você percebe, é isso que a divisão traz. E aí ela está, tem um debate aí a respeito da adoração a Deus. É em Jerusalém, onde está a capital daquele reino, ou é aqui nesse monte em Samaria que nós podemos adorar? E aí Jesus, ele dá uma resposta fantástica, e a gente tem conversado sobre isso. A gente tem conversado que a resposta que Jesus dá para essa mulher muda completamente o conceito de adoração. Ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então ele já vem quebrando, com a resposta dele, ele já vem quebrando um conceito que ela apresenta na pergunta. A questão é essa: a pergunta que ela faz apresenta um conceito de adoração que se tinha até aquele momento. É o que eu estou falando, eles adoravam de acordo com a base de conhecimento que eles tinham. Vou repetir, eles adoravam de acordo com a base de conhecimento que eles tinham. Então Jesus, ele está trazendo um novo entendimento, uma nova base de conhecimento, para que o estilo de adoração mude. Então ele está dizendo: olha só, não é mais assim, esquece isso, deixa isso para lá. Você aprendeu assim, funcionou durante um período, mas agora mudou. Querido, tem muita coisa na nossa vida que a gente acaba fazendo por costume. A gente vai fazendo, não, é a verdade, eu vou fazendo, o nosso corpo faz isso. Ei, olha aqui para mim, o nosso cérebro faz isso. Se você entende que uma atitude tua deu certo, então você vai fazer daquela mesma maneira. Você é o que a gente chama de engessar. Não, deu certo, então faço de novo, faço de novo, faço de novo, faço de novo, vou fazendo assim. De maneira que a maioria das coisas que eu e você fazemos no nosso dia são respostas automáticas às situações que se apresentam. O nosso cérebro se programa dessa maneira para economizar energia. Amém? Então eu e você temos que tomar cuidado, porque a adoração a Deus não pode ser assim. Eu não posso chegar aqui já sabendo que vai ter 2 louvores e 3 louvores, e a Gabi, ela já canta assim, eu já sei como é que a Gabi faz, ela levanta o braço, daqui a pouco ela anda para lá, vai fazer ela de novo. Não, não, não. Eu preciso ser desafiado a apresentar algo novo ao Senhor.
Eu preciso ser desafiado a entrar nesse lugar com uma expectativa de coisas novas. Eu preciso ser desafiado a não transformar o meu culto em algo engessado. É isso que Jesus está falando. Vocês estão mal acostumados. Vocês só sabem ir para Jerusalém ou vocês só sabem ir para o monte. Esse tempo acabou. Eu quero te dizer, queridos, existem coisas na tua vida que você ainda faz que o tempo acabou. É tempo de começar a fazer coisas novas para alcançar resultados novos. Porque um dos conceitos de insanidade, ou seja, loucura, é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é loucura. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso tomar atitudes diferentes. E é isso que Jesus está falando, esse tempo acabou. E aí no verso 22, ele, vocês adoram o que não conheceis, nós adoramos o que? Percebe? A base de conhecimento me leva à adoração. Qual é o Deus que eu estou adorando? E a gente já falou muita coisa sobre isso, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Meu Deus, essa palavra é legal, porque só nesse verso aí a palavra adoração e as suas variações aparece 4 vezes. Aparece 4 vezes, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí eu falei com você bastante coisa sobre isso. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não é mais o lugar, não tem a ver mais com o lugar, não tem a ver mais com o local, mas tem a ver com o meu coração. E eu já falei com você aqui, houve uma mudança no formato, houve uma mudança no local, porque agora o templo somos eu e você. Então é isso, não somos nós que vamos a um lugar específico para adorar a Deus. É Ele que vem. Vou repetir, é Ele que vem. Ele vem, porque Ele está procurando. Por que Ele vem? Porque Ele está procurando. Porque Ele está procurando esse lugar. Ele vem em qualquer lugar onde esteja sendo verdadeiramente adorado. Isso tem a ver com a condição do nosso coração, querido. Não é outra coisa senão uma condição interior. Um entendimento claro de que eu estou adorando a Deus. Um entendimento claro que o momento da adoração não é construído no momento do louvor da igreja. Louvor na igreja e adoração são coisas diferentes, ligadas, porém diferentes. Adoração é tudo que eu faço. Tudo que eu faço é adoração. Tudo, cada atitude, cada palavra, cada gesto. Eu tenho falado com vocês, eu e você, precisamos ser intencionais em cada atitude. Está escrito assim, me lembrei agora: quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Comendo, bebendo, se divertindo, fazendo o que for, fazei para a glória de Deus. Ou seja, devemos ser intencionais em cada momento da nossa vida. Você está entendendo? Então a presença de Deus é isso. Então hoje o tema é esse aqui, como Deus responde a nossa adoração. Que maravilha. Algumas coisas acontecem, sabe, no momento do louvor, adoração, no momento que a gente está adorando. Mas eu estou falando mais especificamente no momento que a gente abre ali o nosso coração, o momento da música mesmo. Esse é o foco. E eu já falei muita coisa sobre isso aqui. Algumas coisas eu vou falar novamente, reforçar, e depois eu vou chegar naquilo que eu quero chegar. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é um princípio estabelecido pela palavra de Deus. Está tanto no Salmo 115 quanto no Salmo 135.
É legal o Salmo 115? Eu botei só o verso que eu quero aqui, mas eu vou ler um pedacinho dele. Eu vou ler um pedacinho dele que vai ser legal para mim e para você. Salmos 115. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir. É muito legal esse salmo. E ele estabelece um princípio bíblico. Diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? Agora olha a resposta. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Agora ele vai falar dos deuses dos outros, os outros deuses. Ele vai falar, os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Verso 5, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a sua. Percebe? Olha aqui para mim. Está estabelecendo uma diferença entre o nosso Deus e os deuses de barro, os deuses de pedra. Você está entendendo isso? Existe uma grande diferença entre um Deus vivo que está no céu. E aí ele está perguntando, por que vocês estão perguntando onde está o nosso Deus? O meu Deus está vivo, ele está no céu, e ele pode fazer tudo o que agrada. Os deuses dele são prata e ouro, pedra. Tem mão e não apalpa, tem olho e não vê, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem pé e não anda. São os ídolos de prata, de ouro, de bronze, de madeira, de gesso, de tudo que é feito aí. Você está entendendo, sim ou não? A diferença do nosso Deus e o Deus deles. Agora olha que princípio poderoso que ele coloca agora no verso 8. Olha aqui, tornem-se semelhantes a os que os fazem e quantos nele. Esse salmo está estabelecendo um princípio que é o seguinte: ao Deus que eu adoro, eu me torno igual. Ao Deus, tornem-se semelhantes a eles. Os que os fazem, os que confiam neles, que adoram a eles. Então, à medida que eu e você adoramos o nosso Deus que está vivo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. É assim que Deus responde à nossa adoração. Você está entendendo, sim ou não? O Salmo 135 estabelece o mesmo princípio lá no verso 18. E está falando da mesma coisa. Impressionante. Vou abrir aqui também. Salmo 135. Ali está no verso 18, mas começa no 15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. E no verso 18, olha lá, tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Está aí, como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam, os que o adoram. Então é isso aqui, nós nos tornamos semelhantes àquilo ou àquele a quem estamos adorando. Esse é um princípio poderoso, queridos. E eu já falei com você aqui do texto de Isaías, capítulo 6. Que no meio de um cenário onde o profeta teve uma visão de adoração, onde ele vê os serafins diante do trono de Deus, um trono de louvor e adoração, estavam ali, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento que Isaías, como profeta do Senhor, ele começa a contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus, adorando a Deus, ele consegue identificar a sua imperfeição, e ele declara: ai de mim,
que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nesse momento, no meio da adoração, no meio de um trono de louvor e adoração, quando Isaías percebe a sua necessidade de transformação, guarde isso, Isaías percebe a sua necessidade de transformação, diante de um trono de louvor e adoração. Exatamente nessa hora, diz a palavra de Deus, queridos, que um anjo, ele saiu do meio do altar, ele pegou uma brasa viva e ele veio na direção de Isaías. E o que ele fez? Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu. Então, em meio a um ambiente de louvor e adoração, nós somos purificados e santificados. Às vezes, algo na nossa vida, preste atenção, que às vezes tem algo na nossa vida que nós nem sabemos, precisamos ser purificados. Então, no meio de um ambiente de louvor e adoração, a glória de Deus vem, porque Deus, ele não vem passear na terra, querido. Ele vem o quê? Vou dar um rolé, vou andar de skate, vou sei lá o quê, andar de bicicleta. Não. Deus, quando ele vem para transformar. Ele vem com um propósito. Então, quando ele vê um povo reunido, adorando a ele de coração, ele vem para tocar e transformar exatamente na necessidade. Mas pastor, por que isso? O que eu entendo? Em espírito e em verdade. Isso faz toda a diferença. Não é o fato de eu estar cantando, não é o fato de eu estar com o braço levantado, não é o fato de eu estar dando glória a Deus e aleluia. É um quebrantamento interior que precisa acontecer em espírito e em verdade, porque também está escrito que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. É por isso que eu coloco: verdadeira adoração produz transformação, porque verdadeira adoração vem de um espírito quebrantado diante de Deus, e está escrito que um coração contrito e quebrantado ele não despreza. É por isso que no meio desse ambiente do verdadeiro louvor, em espírito e em verdade, a presença dele se manifesta e toca mesmo, porque existe um coração aberto para ser transformado. Lembra de novo: o meu coração te entreguei, transforma-me com o teu poder. Essa frase ficou para mim, porque está na ordem certinha o hino. Primeiro eu entrego o meu coração, depois eu sou transformado. Se não tem entrega, não tem transformação. Amém, queridos? Então nós somos purificados e santificados. E a brasa viva tocou exatamente nos lábios, na boca, exatamente onde ele disse que estava o problema, onde ele identificou. Amém, queridos? E o Salmo 22, como que Deus, a gente está falando sobre isso, né? Como que Deus, ele responde ao nosso louvor e à nossa adoração. O Salmo 22, verso 3, na Almeida Corrigida e Fiel. Eu gostei dessa versão porque trouxe a palavra que eu estava querendo. Diz assim, ó: porém tu és, tu que habita entre... Muito legal. Muito legal, porque essa palavra habitar, em outras versões está que ele está entronizado. Então essa palavra no original, que traz o sentido de habitação, em meio aos louvores de Israel, é como se Deus dos mais altos céus, ele contemplasse a adoração do seu povo, e aquilo mexe com o coração dele, a ponto dele dizer: eu quero descer e fazer parte daquilo que está acontecendo, eu quero fazer parte disso. Eles estão me adorando, e ele vem, e ele senta no trono de louvor e adoração, e ele habita em meio, não é acima, não é do lado, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele vem. Isso é muito sério, gente.
Porque não é sério no sentido de temor, mas a presença do Todo-Poderoso está no meio do louvor do seu povo. Tu que habitas. Então, a atmosfera de adoração atrai a presença sobrenatural de Deus e faz com que ele se sinta bem-vindo. Então nós estamos, quando estamos adorando, quando abrimos o nosso coração, em espírito e em verdade, estamos dizendo: Senhor, Tu és bem-vindo. E Ele vem, e Ele se assenta num trono de louvor e adoração. Todos nós já tivemos essa experiência de estarmos em um culto, estarmos em um momento onde a gente sente um peso, sabe, da glória de Deus, a atmosfera muda, sabe, sabe, a gente tem essa percepção, tivemos, eu tenho certeza, você já teve essa experiência, a atmosfera muda, é a presença dele chegando mesmo, palpável, a gente sabe que de modo geral ele habita em nós, e por onde nós vamos ele está, mas uma coisa diferente, é no meio dos louvores do seu povo, ele estabeleceu um trono de adoração. Gente, é trazer o céu para a terra, é fazer da terra o ambiente do céu, onde tem um trono e eles estão adorando, santo, santo, santo. Isso acontece quando nós adoramos em espírito e em verdade, esse ambiente de louvor e adoração. C.S. Lewis, que é um escritor de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e outros títulos maravilhosos, ele escreveu o seguinte: no processo de ser adorado, Deus comunica sua presença aos homens. No processo de ser adorado, Deus, ele comunica com os homens a sua santa e poderosa presença. Amém, queridos? E ele vem para transformar a situação que eu e você estamos vivendo, vem para transformar a nossa vida. Existe um relato bíblico que mostra isso perfeitamente lá no livro de Atos, no capítulo 16, é muito legal esse relato, eu quero ler um pouquinho aqui contigo, a partir do verso 16, que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam um caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se para ela e disse para ela, o que está escrito aí na tua Bíblia, em Atos 16, 18? Ele disse para quem? Ele disse para quem? Ao Espírito. Percebe? Nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra carne e sangue. Ele direcionou a palavra para o lugar certo. Ele disse ao Espírito que estava atuando na vida daquela mulher. Qual era a jogada ali? Aquela mulher era uma adivinhadora, predizia o futuro. E Paulo operava milagres e maravilhas em nome do Senhor. Ela só queria associar a imagem dela a ele, para continuar ganhando dinheiro. E Paulo identificou isso. E Paulo repreendeu: em nome de Jesus Cristo eu ordeno, saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Verso 19, percebendo que a sua esperança de lucro, viu aí onde é que estava o problema? Eles queriam ganhar mais dinheiro. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados, pelados e sendo surrados.
na praça pública, completamente envergonhados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Essa era a situação deles. Então eles estavam pregando a palavra do Senhor, foram injustiçados, levantaram calúnias contra eles, dizendo que eles estavam perturbando a cidade, deixaram eles pelados para a cidade toda ver, em praça pública, açoitaram eles, mandaram prender, recomendaram para prender e prestar atenção, lançaram no cárcere interior, como se não bastasse, amarra no tronco. Essa era a situação, amarrados no tronco, pelado e completamente machucado. O que pode mudar uma situação dessa? O que pode mudar? Mas eu sempre atento para isso, sabe? Eles, lá no verso 16, eles estavam indo orar. Só eles não sabiam que ia orar dentro da cadeia. Mas eles não deixaram o propósito de lado. Diz aqui no verso 23, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eles estavam fazendo um culto. Vamos lá, a gente saiu de casa para cultuar, vamos cultuar. O Silas, o Paulo, imagina, amarrado um falando com o outro. Bora, canta aquele corinho de fogo aí, que você sabe, e começa a cantar daqui, começa a cantar dali, o fogo começa a pegar. Começam a adorar em espírito. Por que eu tenho certeza que eles estão adorando em espírito e em verdade? Porque eles não tinham motivos humanos nenhum para adorar. Qual era a alegria deles? Para abrir a boca e começar a cantar. Você adora em espírito e em verdade quando você não se prende a nada que está acontecendo. Ele não tinha motivo nenhum, estavam machucados, devia estar com o corpo ardendo, preso num lugar fétido, insalubre. Depois você bota na internet hoje à noite como é que eram as prisões romanas nessa época, para você ver o lugar que eles estavam. Não tinha motivo nenhum para cantar, mas eles não estavam murmurando, eles não estavam balbuciando palavras, eles estavam cantando, que os outros carcereiros, os outros presos começaram a ouvir, gente. Começaram a ouvir, eles começaram a cantar, queridos. Esse foi o verso 25 que eu botei ali. Aí no verso 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que terremoto foi esse? Da onde veio esse terremoto? Eu te digo, a glória de Deus chegando em um ambiente de adoração. É o peso da glória do Todo-Poderoso que vem aonde está sendo verdadeiramente adorado. E o peso dessa glória faz a prisão tremer, lança um terremoto. Lembra quando a presença de Deus se manifestava no Sinai, que o monte tremia, saía fumaça? Só Moisés tinha coragem de ficar lá no meio. O povo chegava, vai você, Moisés. Vou nada? O monte está tremendo, Moisés. Não tem um hino que canta assim, Moisés no meu lugar? Não tem um negócio desse, Gabi? Tem um hino desse que canta não sei o que de Moisés? Não tem? Eu não estou me lembrando agora. Depois, não tem, Fabrício? Só não estou me lembrando. Não sei. Pois vê aí, mas tem um hino desse que diz não sei o que de Moisés, porque o povo não tinha coragem, porque a glória de Deus fazia, cara, o monte fumegar,
Foi isso que aconteceu, um terremoto do nada. Não, que do nada, nada é do nada. Fala aí para o teu irmão do teu lado, nada é do nada. Fala assim para ele, começa a adorar, que Deus vai enviar um terremoto na tua vida. Aleluia. Terremoto santo, cara, que vai abrir todas as portas, destravar todas as cadeias. A presença de Deus faz isso. Olha lá, em um ambiente de louvor e adoração, a glória de Deus é derramada, abalando os alicerces e soltando cadeias de situações que tentam nos prender. Essa situação que está tentando te prender é resolvida com louvor e adoração. Essa situação que está tentando te travar é resolvida com louvor e adoração. E quero te dizer, hein, quem estiver do teu lado vai ser abalado também, porque as cadeias não soltou só deles, não, soltou cadeia de todo mundo. Todo mundo que estava perto. Aleluia. É isso que um ambiente de louvor faz. Bom é andar perto de quem está perto de Jesus, cara. Porque o carcereiro ficou desesperado. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas, o cara recebeu, olha só, para pensar na vida desse carcereiro. Prende 2 malucos lá. Aí falam para ele assim, ó, presta atenção nesses caras. Presta atenção nesses caras, que esses caras não podem sair, ó. Se liga, o cara, não, deixa comigo. Leva lá para baixo, pro buraco mais embaixo, aí pega a melhor corda que ele tem, não, amarra os caras no tronco, confere o nó, confere as algemas, confere a sela, bota o cadeado, agora eu vou tirar um sono. Quando o cara acorda, está tudo aberto. O cara não entendeu nada. É assim que o diabo vai ficar quando olhar para a tua vida, cara. Meu Deus, estava tudo amarrado, estava tudo preso, agora está tudo solto. Porque o peso da glória de Deus lançou um terremoto que abalou os alicerces da prisão, meu irmão. Adoração. Adoração. Vai adorando. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar. Ele ia se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu a luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que poder é esse? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo olhou para a cara dele e falou, querido, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Toma essa aí. Pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Ficaram amigos. Levou para casa. Vem cá, Paulo, que eu vou te dar um banho. Está muito machucado. Chama o pessoal da tua casa. Pregou, deixou batizar todo mundo. A presença manifesta da glória de Deus muda tudo. Muda tudo. Peso da glória de Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? É isso, como Deus responde a nossa adoração, desse jeito. Pode vir um louvor, estou acabando. Para fechar, eu quero ler mais 2 versículos contigo. 2 Coríntios 3,17 diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí aonde a glória de Deus chega, a liberdade chega. Aonde a presença de Deus chega, a liberdade chega.
Aonde, cara? Aonde você adora, a manifestação da presença de Deus acontece, chega a liberdade, meu irmão. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o que, gente? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então preste atenção, quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados. Em meio a um ambiente de louvor e adoração, você está sendo transformado, meu irmão. E eu também, de glória em glória. Esse texto aqui está falando, contemplando a glória do Senhor no Antigo Testamento. Preste atenção, olha aqui para mim. Ela tem um significado, a palavra no hebraico tem um significado de algo pesado, de um peso. No Novo Testamento, essa palavra glória, no grego traduzida, ela dá a ideia de um ambiente de julgamento, discernimento. Então, o que essa palavra está querendo dizer, querido? Quando o ambiente é tomado pela glória de Deus, o Espírito Santo discerne o que cada pessoa precisa e ele vai suprindo cada necessidade. Cada necessidade vai sendo suprida no ambiente da glória de Deus. Então a glória de Deus, quando chega, eu já te falei, não é à toa, não é para nada, não é para você fazer você ficar animadinho, dar uns pulinhos, dar 3 glórias, 2 rodadas e 3 saltos para trás, não é isso. Pode fazer isso se te der vontade, mas a glória de Deus se manifesta para transformar você exatamente no lugar que você precisa ser transformado. Em um ambiente de louvor e adoração, a gente vai sendo transformado, porque ali se manifesta o discernimento do Espírito Santo, nesse ambiente de louvor e adoração. Por quê? Porque existe um coração aberto, adorando em espírito e em verdade. Então ele vem e bum, ele manifesta o poder dele na tua vida, e você vai sendo transformado com situações que você mesmo sozinho não consegue transformar. Isso não tem a ver com bens materiais, necessidades físicas, isso tem a ver com as necessidades de transformação que eu e você precisamos. Quem está entendendo isso, gente? Então, para fechar, como que Deus responde à nossa adoração? Deus responde à nossa adoração genuína, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Aleluia. Fique de pé.